Boa noite, amigos do Pautano 321. E estamos aqui em mais um dia, mais uma edição do nosso Pautano 321, onde nós temos aqui, vamos ter a presença do Abe. Hoje é maio 9, né? O ano está passando, o ano está voando e com tantas coisas acontecendo, né? E, e a gente está aqui segurando a nossa esperança, segurando os planos que Deus tem para o nosso país, porque é isso que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que Deus tem um plano para o nosso país, né? E, e que todas as situações adversas não vão nos deter. Todas as situações adversas não vão nos deter. Antes de passar para Wendy, deixa eu dar mais uma vez as boas-vindas para vocês, Marlene, Vinícius, Sarda, Lucy, Ana, querida. A Trill está aqui com a gente hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Giovanni, boa noite. É, minha Manuxa querida aqui, está aqui dando todo esse apoio mais uma vez, né? A gente está junto aqui. E nós temos hoje conosco Paulo Enéas. Obrigada, Paulo, está aqui com a gente. E antes de passar para a Wendy, queremos só lembrar, sabe, de que dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem um guerreiro lutando pela sobrevivência. Dentro de cada um de nós tem um guerreiro lutando para a sobrevivência. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. E não deixar que nada tire da nossa mente, que nós, sim, juntos nós podemos fazer. Nós estamos tendo aí a experiência que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. E quando a gente vê esses valentes, vê essas pessoas na linha de frente, vê que eles estão se ajudando, fazendo uma corrente humana para sobreviver, né? E ver que os planos também daqueles que querem ah, tirar a partido da situação, né? E isso nos entristece. Mas eu prefiro ver o gigante que tem dentro de cada um, dentro de cada pessoa, dentro de cada um daqueles guerreiros. E eu acho que nós que estamos vivenciando de maneira distante essa tragédia, mas nosso coração está conectado. E eu quero deixar essa mensagem para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Que nosso coração e, a, e as nossas colaborações, cada um colocando a sua parte, e a gente vai vencer essa. E muito orgulho de ver esse povo guerreiro, ver esse povo aguerrido, sabe, não se deixando dobrar, mas vencendo essa barreira, né? É, eu realmente estou assim, realmente tocada por tudo que está acontecendo, mas a gente não deixa de ser racional. A gente tem que analisar também as situações que estão acontecendo, daqueles que estão tendo a oportunidade de fazer e não fazem, aqueles que estão se omitindo, né? E aqueles que estão tirando vantagem. E ver uma inépcia, um descaso, né? Um despreparo de instituições que deveriam estar aí na linha de frente, né? Deixo aqui o meu desabafo, né, nesse momento, e passo para a Wendy dar a boa-vinda dela para vocês, e realmente, mais uma vez, agradecendo a companhia de vocês. Wendy, boa noite. Boa noite a todos os amigos, sejam muito bem-vindos. A Pautando Sem Vocês não existe, ela só existe porque tem vocês aqui junto conosco. É muito tocante, né? Essa situação no Rio Grande do Sul, a mim especialmente toca muito, porque eu já comentei lá atrás, né? O meu marido era gaúcho, era porque ele está no céu. E a família dele inteira, sim, exceto o pai mora em Brasília, mora no Lago Norte, mas toda a família, mãe, irmã, primos, tios, todo mundo mora no Rio Grande do Sul. Mora em Porto Alegre, mora em Gramado, né? Tem a parte do meu cunhado que mora em Novo Hamburgo, aí tem do o meu genro também é gaúcho, então a mãe dele mora em Sapucaia do Sul tá, aquela região toda ali para baixo está em volta, está bem terrível, né? Tem um parente que, assim que eles avisaram que poderia acontecer assim, uma tragédia, e pediu para as pessoas irem para o litoral, que o litoral seria seguro, né?
as pessoas que acreditaram, que creram nisso, foram para o litoral e elas ficaram assim fora de risco, que também não é tanta alegria, né, gente? Porque as pessoas elas deixaram as suas casas, né? Toda. Eu estava comentando com a May que assim tem coisas assim, tipo você perder as fotos do batizado do seu filho, da formatura, foto de 15 anos, foto da família, né? Então a pessoa perde tudo e ali, lembrei quando eu vou a Santa Catarina, então tem alguns lugares por onde aconteceram já tragédias também. Eles costumam deixar uma parede com a marca até onde a lama foi, sabe? Eles deixam aquilo registrado daquela tragédia, mas já tudo reestruturado, tudo organizado, bonito e tal. Então, o povo do Sul é um povo que rapidamente, eu tenho certeza que eles vão reconstruir, mas parte das coisas perdidas, como eu citei aqui, fotografia, né? Essas coisas não tem como recuperar. Infelizmente, são é um momento muito, para mim dói muito. Eu já chorei bastante e agora eu estou até mais tranquila. Estou vendo que tem várias pessoas tentando ajudar e como a May falou, eu estou falando porque o Baby entrou, mas ele não conseguiu pegar o fone. Se ele tivesse pego, eu já tinha passado para ele. O que dá agonia na gente, a gente vê, como a May citou aí, né, pessoas aproveitando desse momento tão doído, tão sofrido, né, e fazendo politicagem, e, assim, nos envergonha, nos entristece, né, muito terrível. Enfim, vamos rezar, eu acho que a oração é muito importante, cada pessoa que pede a Deus, que clama a Deus, Deus ouve sim, tá? E nós somos, o que a gente chama união dos santos, né? Todos nós, uns pedindo pelos outros, e o Senhor ouve sim. Ó, o Abe caiu mesmo, ele não estava conseguindo pegar o microfone. Eu vou mandar aqui o link novamente. Só um segundo. Vai lá, Manusha. Eu pego daqui então, quando a gente olha assim essa situação, né, que nos entristece, né, sabendo que ah, qualquer tragédia, gente, qualquer tragédia, e já está programada um plano de contingência. Já existe um plano de contingência, onde a gente não vê o plano de contingência sendo aplicado. Então, se não foi aplicado um plano de contingência, é porque não foi planejado. Então, esses descasos das autoridades, nós temos que cobrar, sim, nós temos que direcionar essa reclamação. Mas o Abe entrou na sala e a gente dá boas-vindas para ele. Abe, seja muito bem-vindo. A gente está looking forward para ouvir você e seus pareceres. Seja bem-vindo. Boa noite, May. Boa noite, Wendy. Boa noite, Paulo, Boa Beatriz, noite, Baby. Denise. Boa noite, Luciana. A Marlene, o Diogo. Marlene tem defendido bastante a gente. Obrigado, todos vocês aqui, né? O Diogo, o Júlio, o Maurício. Cada um de vocês eu queria mandar. O Betão tá aí também. Grande abraço, Vinícius. Tá todo mundo aí. Obrigado. Evidentemente, todo mundo fica sensibilizado com o que acontece com o Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida para as pessoas que estão querendo ajudar. Mas aqui a gente vai fazer uma análise, né? Nós não somos tão grandes a ponto de determinar o que vai ser feito ou não no Rio Grande do Sul. Eu estou apenas trazendo uma análise, um prisma sobre né, meu e dado que eu já tive lá. O que eu sinto? Óbvio, tem que ajudar, tem que o máximo possível, mas o que vai acontecer? Não é que será, talvez, o que vai acontecer? O pessoal vai querer, não a população, não o que você vai mandar de ajuda, de água mineral, de comida, dinheiro para isso, daí eu acho que não. Principalmente se você mandar através de pessoas confiáveis. Mas o setor público, os políticos, o pessoal que foi eleito, eles vão roubar até a tampa. Eles escrevam o que eu estou falando. Eles vão aproveitar esse momento. Aliás, já tem político, já um monte, que não é do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Amazonas, do Pará, de Minas Gerais,
que cresceu o olho. Eles vão aprovar gastos emergenciais, como foi na Covid. O Covidão precisava ter ajudado? Lógico que precisava. Só que você não podia isentar depois as pessoas de prestar contas. Quem roubou durante o Covidão tem que ser preso, punido. E eles passaram, o governo Bolsonaro passou uma emenda constitucional para proibir investigar como foram feitos os gastos. Agora eles já estão vendo para burlar o teto fiscal e eles vão, escrevam o que eu estou falando, eles vão inserir gastos não ligados ao Rio Grande do Sul. Vai ter estado de Minas Gerais, os afetados pela chuva e pela seca. Vai aparecer uma minhoca dessa. A Ilha do Marajó, e vocês sabem que eu gosto do Ceará, eu sou descendente cearense. O Ceará, o Piauí, o Alagoas, o Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais, eles vão arregaçar, junto com o PT, junto com o Centrão, eles vão arregaçar as contas públicas, porque tem a restrição orçamentária para criar uma justificativa e enfiar o pé na jaca. Infelizmente, o que a gente vai ver na tragédia? A gente vai ver não somente o lado melhor do ser humano, as pessoas que pegam jet ski, pegam a lancha, vão tentar correr risco de vida para salvar o próximo, ajudar o próximo, mas vai ter gente também pegando, né, o barco para ir roubar. Foi o que eu falei no Weintraub Sem Filtro especial. Eu não vou julgar a polícia que está ali vendo quem está pegando o barco para ir lá resgatar. Eu acho que o policial deveria liberar, né? A não ser que ele bata o olho e veja que o cara é errado, tal. Mas se ele conhece a pessoa, toca a ficha, corre o risco agora. Ou como eu vi lá, o bombeiro lá no Rio Grande do Sul está com 70 jet ski e não quer usar porque pode danificar o jet ski. O chefe dos bombeiros, evidentemente, é responsável pelo equipamento público, mas esse é o momento de correr risco. Esse é o momento de correr risco. Mas eu não queria, foi o que eu falei no último Weintraub Sem Filtro. De fato, vai ter gente que vai entrar lá para roubar coisa. E a gente vai ver que estão roubando, estão indo de canoa lá. A maioria vai para ajudar, a grande maioria vai, mas tem lá 10, 20% que vai para roubar. Eu acho que é isso que acontece no Brasil. Você tem uma maioria você tem pessoas essencialmente boas, que são boas em qualquer circunstância. Você tem o pessoal que vai no bolo, então, beleza, o Pablo Marçal está ajudando, eu vou ajudar também. Eu não confio no Pablo Marçal. Já falei aqui 20 vezes. Eu não confio nos caras, no Felipe Neto. Felipe Neto está ajudando. Eu não confio em nada do Felipe Neto. É o pessoal que está aproveitando a onda, na minha opinião. Tudo bem, não vai ajudar, ajuda, depois a gente vê. Mas não isentar a pessoa de enfiar o pé na... Escrevam o que eu estou falando. O Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país onde o malandro alucina e depois a população fala, deixa disso, deixa para lá. Mas você quer que o PT volte? Não dá para consertar tudo em 4 anos. Os argumentos estão prontos para depois passar o pano. E a gente vai viver assim. O Brasil é isso. É de tragédia em tragédia, em catástrofe. Tudo é subterfúgio, tudo é argumento para se roubar, para se meter a mão, para se alucinar, sem tirar o mérito das pessoas que individualmente estão contribuindo, ajudando, indo lá, correndo risco de vida, ou mesmo de policiais. A maioria está ajudando. Eventualmente você vai ver o topo das pessoas, você vê as imagens do exército ali, ridículo tal. Deve ter gente do exército ajudando? Deve ter gente ajudando o exército. Mas é o que eu venho relatando. O exército como instituição é uma instituição falida. O setor público brasileiro é uma máquina de corrupção. A República de Deodoro é uma república imunda. E eu acho que muito do que vai acontecer agora enxugar gelo, infelizmente. A pessoa que está sendo resgatada ali na ponta, ela precisa ser resgatada em mérito de quem a resgata. Não que o cara não deva pegar o jet ski e ajudar, não que você não deva contribuir para uma instituição que seja confiável e que vai realmente pegar o dinheiro e ajudar uma pessoa no momento de dor. Porque todo mundo na vida já levou um tombo. Todo mundo já bateu um carro, todo mundo já se machucou. E
Muitas pessoas já tiveram nessa vida uma mão caridosa que naquele momento que você está machucado, ela vem, te ajuda a ficar de pé, limpa o seu rosto, pergunta se você está bem. Isso é ser correto, isso é ser decente. Eu não estou criticando essas pessoas e não estou falando para não ajudar. Eu só estou dizendo que, infelizmente, no Brasil, a malandragem corre solta. É o pessoal que recolhia dinheiro para os acampamentos dos patriotas nas frentes dos quartéis e desviava metade, 30%, que vocês sabem que tinha isso. É gente que é usada de bucha de canhão para vagabundo se esconder, né? Para vagabundo se proteger. Eu acho que o Brasil passou por mais uma tragédia. Essa tragédia, o brasileiro, muitas pessoas boas vão ajudar pessoas em necessidade. Não, nem todo mundo que está sendo amparado é bom. Né? Não dá para saber quem você vai amparar, se a pessoa é boa ou ruim. Você tem que ajudar, contando que você esteja ajudando uma boa pessoa. Ponto final. Mas eu falo para ti, o que vai acontecer? Eles vão aproveitar essa oportunidade para passar uma agenda negativa. Eles vão flexibilizar gasto público, vão enfiar a mão, vão aproveitar esse momento, vai ter um monte de salafrário querendo conseguir maior engajamento nas redes para passar uma imagem, conseguir mais engajamento nas redes. Né? Mas se for positivo, saldo, olha, o cara é um vagabundo, conseguiu mais engajamento, mas ajudou muita gente, menos mal. Mas às vezes o cara nem isso faz, entendeu? É só espuma, o cara realmente não ajuda em nada. Não fez a diferença no final do dia para ninguém, ou fez para muitíssimo pouca gente. Então, assim, veja. Apesar do Novo Testamento falar para você fazer o bem com uma mão e esconder com a outra, isso é o bem que você faz, você não tem que alardear. Mas a gente vive num período de redes sociais, e se você alardeia, aumenta o seu poder de ação. Então, tudo bem, tá lá alardeando, tá fazendo, maravilha, vamos que vamos. Pelo menos está fazendo certo. Apenas eu peço para todo mundo olhar com isso com um grande ceticismo. Por quê? Porque no Brasil o malandro não é punido, o vagabundo, o ladrão não é punido. Desvia-se sim dinheiro de ajuda, tem ONG pilantra, tem Pix de ajuda falso. O pessoal não tem compaixão, não tem vergonha na cara, não tem punição. Não tem punição. Quando pega, não acontece nada. Não acontece nada. Então, nesse momento, o que a gente vai ver? Vai ver uma reflexão do que tem de melhor no Brasil com o que tem de pior. A gente vai ver exatamente o espelho. Qual vai ser o resultado de tudo isso? O resultado é isso. Os gaúchos votaram num governador Leite, que eu considero péssimo. Governador péssimo, péssimo. Ah, mas ele é melhor do que o Tarso Genro. Pô, que bom. Que bom que ele é melhor que o Tarso Genro. Tarso Genro, que hoje é assim, arquimilionário. A família dele é arquimilionária. Pô, mas ele é melhor do que o. Tudo bem. Mas não é porque a pessoa é menos ruim do que o Tarso Genro que ela é boa. É um cara que está lá fazendo fusquinha, plano Marshall. Estão discutindo abobrinha. O Lula está rindo. Na catástrofe, no anúncio da catástrofe, está rindo. Eu conheci o Arthur Lira. O presidente do Senado também, os dois cresceram o olho. Oportunidade ali. Estão salivando. Então é isso. Infelizmente, a minha visão que eu tenho é que estamos numa grande crise. O ideal é que a gente tivesse um Estado pequeno e a população e as famílias mais organizadas, porque a gente vê a reação. A primeira reação é de famílias, pessoas, indivíduos se ajudando e tentando resgatar quem está na pior. O setor público demora mais, o exército virou motivo de chacota completa. E a gente foi o primeiro a alertar que o exército brasileiro era terrível. Não é todo mundo, mas o topo é terrível. O Rio Grande do Sul vai ser reconstruído com parte, com a ajuda do resto do Brasil. O resto do Brasil não é do Nordeste. Eu sou descendente do nordestino, mas antes que o nordestino cresça, porque não sei o que lá, o Nordeste, o saldo geral é negativo. O dinheiro que será usado para reconstruir o Rio Grande do Sul, grosso modo, vem de São Paulo.
Essa é a verdade dos impostos de São Paulo. Mesmo assim, o Sul é o meu país. Tem nordestino em São Paulo, tem gaúcho em São Paulo, mas esse papo do Sul é o meu país, eu quero que separar, nessas horas você vê que você não deve separar o Brasil. Você não deve separar. Nessas horas é bom ter uma federação. Eu sou a favor de que os estados tenham muita autonomia e muita liberdade. Muito mais do que tem hoje. Até mais do que tem nos Estados Unidos. Mas eu sou contra separar o Brasil. Então é isso. Acho que são alguns pontos para a gente refletir hoje. Eu estou pensando se a gente aqui no Farol consegue fazer uma ação. Eu tenho pensado nisso. Preciso ligar para uma pessoa do Sul, que é da minha confiança, para ver se dá para a gente fazer uma ação ou não. Amanhã eu pretendo trazer mais evidências, mais sinais. Deixa eu abrir agora para perguntas. Não sei se a May quer comentar alguma coisa, o Andy quer comentar alguma coisa. Eu quero pegar um gancho aí. Você mencionou a Lei Marshall. O que exatamente seria isso? Porque Tá bom. Muito bom. a gente escuta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas a gente gostaria de ouvir de você. Muito bem. O que é esse O que é o Plano Marshall? Marshall? O Plano Marshall, historicamente, é o seguinte. Terminou a Segunda Guerra Mundial e a Europa continental, a Inglaterra, estavam todas destruídas. As fábricas tinham sido destruídas, a infraestrutura, as cidades, estava absolutamente tudo no chão. No final da Segunda Guerra Mundial, Londres, a Inglaterra, tinha sido bombardeada continuamente pelos alemães. Então estava tudo destruído. Cidade de Londres, destruído. Se você for para Londres hoje, vai ver, nossa, cidade antiga tal. Eles reconstruíram igual que estava antes da Segunda Guerra. Se você for para a Alemanha, algumas cidades eles reconstruíram como estava antes, outras simplesmente você vai para Frankfurt, é uma cidade moderna, não tem nada histórico. Foi tudo destruído, eles reconstruíram. Você vai para um monte de cidades na Europa, elas foram todas destruídas. Então o plano Marshall, Marshall porque era um general americano, que ao contrário dos nossos generais, com boa formação acadêmica, ele fez um plano, se eu não me engano, até economista também. E ele fez um plano econômico onde os Estados Unidos abriria linhas de crédito e um projeto para reconstruir as fábricas. Reconstruir as coisas. De uma destruição total. Desde então, várias pessoas usam Plano Marshall como sendo uma referência para reconstruir, ou um grande esforço de planejamento central para reconstruir algo. O próprio Paulo Guedes falou algumas vezes em Plano Marshall. Eu, particularmente, acho, cada vez mais, que é populismo barato, é vagabundagem. Eu desconfio hoje, cada vez mais, dessas pessoas todas, porque é muita corrupção, é muito malandro. O Brasil, antes da gente falar de aumentar gasto público, tem que ajudar o indivíduo e toda a política no Brasil. A primeira preocupação tem que ser anti-malandro, anti-ladrão, anti-corrupto. A primeira, porque o dinheiro não chega, ou quando chega, chega metade, chega um terço. A minha experiência como ministro, se você deixar, o pessoal rouba tudo. Quanto o pessoal rouba? Tudo. Tudo. Porque a cada canetada é de 5 a 25% que o cara responsável pela caneta quer pegar. Então passa na mão, não, tem que aprovar pelo ministro, pelo secretário, pelo governador. Cada um desses pega 10, 20, 30%, 25%. Mais que 25% eu nunca vi. Então é isso, gente. Vamos reconstruir o Rio Grande do Sul? Vamos ajudar? Vamos. Vamos roubar pra caramba. Do jeito que tá, vamos roubar pra caramba. O dinheiro que vai chegar lá é pouco. Ai, Abrão, você está exagerando. Olha as obras da Olimpíada, aquele trem, aerotrem lá, que fizeram, até hoje não está pronto, gente. O Brasil é o país do deixa disso, do falso bom-mocismo. E o que vai acontecer? As pessoas, com a ajuda dos vizinhos, de outros brasileiros, com um pouco do dinheiro público que vai chegar lá através do nosso imposto, vai ser desviado o lote no caminho. Mas vão se reconstruir, vão se recolocar e vão esperar o que? A próxima tragédia. O narcotráfico, o PCC, o crime. E vamos que vamos. Porque, afinal de contas, tem carnaval, depois do carnaval tem o Natal.
e depois a gente vai levando a vida, deixa a vida levar, a vida leva eu. Então, assim, o Plano Marshall é nada mais, nada menos do que uma palavra de marketing vagabunda, sendo usada de forma populista, num momento extremamente sensível que demandava ter um pingo de compostura e não PowerPoint. Aquele PowerPoint tinha um PowerPoint atrás escrito Plano Marshall. E não tinha nenhuma proposta, não é? Olha, ele tinha que chegar e falar, olha, o que é o básico? O que é o básico? Veja, eu era ministro da Educação. Não é difícil nessa hora, por exemplo, o cara pedir, será que dá para mandar ônibus escolar? Dá para mandar ao hospital mais leitos que estão centralizar para abrir os leitos dos hospitais que não foram, ou mandar mais verba para inaugurar os leitos hospitalares dos hospitais universitários que estão para ser abertos. Você, por exemplo, no Ministério da Educação, você consegue mobilizar desde barco escola, que a gente entrega barco escola. Manda para lá agora, hoje. Você conseguiria fazer muito, mas não roubando. Mas não quando você bota um monte de gente sem vergonha para ser assessor, amante, daí não dá. Daí não dá. E assim, veja, a gente é exceção, porque bolsonarismo, cara, é isso. O senador predileto do Bolsonaro, que é o Seif, foi lá pro show da Madonna. E os bolsonaristas estavam falando que a Janja estava lá. Não que a Janja seja grande coisa, o oposto, hein? Mas o bolsonarismo é uma lepra, cara. Eu não vejo diferença, aliás, tem diferença. Da Janja para Michele, tem diferença. A Janja não usa o nome de Deus em vão. Essa é a única diferença. A Janja não fala que é santa, não grita Jesus de 4. No plenário da Câmara. No plenário não, foi numa comissão. Então, assim, eu sinto muito pelo pessoal do Sul, gosto do Rio Grande do Sul, tenho amigos gaúchos, vou ligar para lá para ver se a gente tem como ajudar. Se não tem como ajudar, também não vou ajudar só para aparecer. Se tiver uma coisa que eu sinto que tem capacidade de fazer a diferença para 2 pessoas, a gente vai fazer no Farol. 3 pessoas a gente vai fazer no Farol. Mas eu tenho que ter certeza que o dinheiro não vai ser roubado. Eu odeio ladrão, odeio ladrão. Eu sou de uma família que é roubada, mas isso não quer dizer que eu goste do meu algoz. Meus avós foram roubados, meus pais foram roubados, eu fui roubado. Assim, gente, se eu pudesse, eu empalava ladrão. Eu estou cansado dessa turma. E eles vão aproveitar agora os influencers digitais, esse pessoal tudo ladrão, tudo gente safada, não todos, mas muita gente safada. Muito pilantra. E quem não é, se cala. Se cala. Essa é que é a verdade. Bolsonaro, 17 milhões de Pix que ele recebeu. Ué, recebeu 17, não dá para mandar 10% disso que doaram para ele. Ou foi 21 milhões? Doa 10% do que ele recebeu para a população nesse momento. É assim, é isso, gente. Esse que é o Brasil. O Lula está de bonito na foto. Os estudantes engajados, eles estão agora, eu vi lá, em vez de estarem fazendo campanha para ajudar, para os de esquerda, estavam lá batendo nos estudantes que não são de esquerda nas universidades. Tentaram fazer a mesma coisa, pegaram um judeu que eles encontraram na USP, na FEA, na minha faculdade que eu estudei, na FEA, na Faculdade de Economia, encontraram um judeu para bater no cara lá com bandeira da Palestina. É isso, gente. O Brasil, infelizmente, tem coisa boa e tem coisa ruim. Não vou mais ser refém das vítimas, porque esse bando de pilantra, bando de vagabundo, bando de ordinário, coloca o pessoal vítima na frente e fala: a gente tem que mandar dinheiro urgente, senão esse daqui vai morrer. Não, ele manda dinheiro para ele mesmo, e ele fica mais forte no final. O meu papel hoje, minha visão hoje é enfrentar ladrão, não fazer acordo, não ceder, não abrir mão do confronto de pilantragem, de mentiroso. Essa é a minha visão. O Plano Marshall foi um plano importante para reconstruir a Europa, para evitar que a Europa virasse comunista, porque eles tinham medo do quê? A Europa Ocidental toda destruída, a população sem emprego, sem nada, né? Oficina do diabo é a cabeça vazia. O cara está desocupado, vai pensar bobagem, vira comuna.
Então os americanos deram um monte de linha e falaram: reconstruir as fábricas, reconstruir as cidades. Ah, mas não tem dinheiro, estamos aqui, pronto. E reconstruíram tudo. Esse é o plano mágico. E aparece esse cara, em vez de ele apresentar, olha, os meus secretários fizeram um levantamento, o MEC pode mandar os barcos de escola aqui rápido para o Rio Grande do Sul. Todos os barcos de escola que estão para entregar, que foram entregues agora, prioridade para entregar os barcos de escola aqui no Rio Grande. E os barcos de escola podem ficar como abrigo, pode, sei lá, resgatar, pode tanta coisa o barco de escola. No MEC vai dar prioridade a alimento, as escolas vão ser utilizadas como abrigo, vamos mandar merenda, vamos dar prioridade aqui com as velas, hospital universitário, só no MEC dava para fazer um monte de ação. Ministério da Saúde, outro monte de ação. Não vão fazer porcaria nenhuma. Mas eu acho que grande parte dos brasileiros não é vítima, é cúmplice. É por ignorância, é por isso, é por aquilo. Mas veja, não foram os marcianos que botaram o Bolsonaro ou o Lula no poder. Não foram os marcianos. O mecanismo, a República de Deodoro, é o que a gente falou lá da candidatura independente. Mas você, enganado ou não, o Bolsonaro me enganou, por exemplo, o Bolsonaro me enganou. Muito. Mas eu não sou vítima. Eu sou um homem adulto que fui enganado. E eu vou atrás de quem me enganou. Eu não sou coitado. A partir do momento que as pessoas não se veem mais como coitadas, elas têm poder de reação. Tem um vídeo muito impactante que eu vi hoje, que é um cara numa casa, né? Uma casa, é um sobrado, casa de 2 andares. E ele tem um comércio na cidade, cidade toda inundada, ele conseguiu tirar todas as suas mercadorias e colocar no andar de cima da casa. E ele ficou na casa. Por quê? Porque ele falou, passou o cara numa lancha e falou, por que você não vai embora? Porque eu consegui resgatar as minhas mercadorias, eu preciso delas para reconstruir minha vida depois. E não dá para deixar aí não, se deixar aqui vem roubar tudo. E o cara estava com uma arma na cinta. Então ele é o senhor do seu destino. Diante de uma adversidade, um homem adulto, macho, vai para a linha de frente para defender o ganha-pão, a sobrevivência do resto da família. Nessa hora de crise, desculpa as mulheres, desculpa as feministas, você está falando aqui, ó, eu sou de uma família de mulher porreta, mulher que anda com arma, mulher que enfrenta, médica, minha mãe era médica, não é pouca porcaria não, diploma dela. Mas desculpa, na hora que a cobra torce o rabo, que o negócio fica feio, que tem que entrar na água, no esgoto, na tempestade, o papel da mulher é pegar as crianças, subir para a área segura e garantir que ó, a criança não vai ser estuprada, você fica aqui armada tomando conta das coisas, tá? Eu vou lá, vai dar comida, se vira, tal. Eu vou lá vigiar as nossas mercadorias para a gente ter como reconstruir. Na hora que a porca tosse o rabo, que tem que entrar no barco para resgatar, não tem mulher, gente. Essa que é a realidade. Não estou falando que homem é melhor que mulher, nem mulher é melhor que homem. Eu estou falando que existe um papel muito específico que na hora que a porca torce o rabo, fica muito claro. Tem mulher que é guerreira? Tem. Minha mãe era muito guerreira. Mas minha mãe não conseguia carregar um saco de 40 quilos. Nunca conseguiu. Na hora que precisa carregar um saco de 40 quilos, vai ser um homem. Então é importante a gente começar a falar real. Tá? Nas horas da crise, na hora da adversidade, tudo isso fica muito explícito. E não estou diminuindo o papel da mulher do cara, que deve estar cuidando das crianças, dos velhos, com uma arma também na cintura, para que ninguém seja estuprado ou roubado. O papel é diferente. Alô? Inclusive, Abe, nesse mesmo vídeo que você está citando, eu também vi, ele fala, né? A minha mulher vem depois, ela vem no final do dia me trazer água, nos trazer É mantimento, isso. né? Então, realmente assim, existem mulheres que têm uma postura valente, eu vi também uma tenente que ela estava lá no edifício dela, ela também foi inundado, e ela estava lá salvando as pessoas. Ela falava, olha, eu vou ficar aqui até quando eu puder. Vou ajudar até quando eu puder. É exceção, não sem é a dúvida, regra.
É a Exatamente, é exceção, exceção. não é a regra. Desculpa. A hora que você está, Exatamente. a hora que você tá passando e tem nego com uma britadeira furando o chão e mexendo o asfalto e no piche quente, não tem uma mulher ali. Não tem uma mulher fazendo isso. É fisiológico, né? É Então, por isso fisiológico. que é um absurdo, né, querer igualdade. Isso não tem como. Eu sempre digo assim que se há algo que eu invejo dos Igualdade de homens é a força. oportunidade, Como é? igualdade de liberdade. Isso. As, as minhas filhas têm a liberdade toda e elas não vai ter um cara que vai ter coragem de falar para mim que minha filha vale menos que um homem. Agora, se precisar carregar uma mala de 40 quilos, eu vou chamar o Theo. Eu não vou chamar a Bebel nem a Amanda. Exatamente. Entendeu? Cada um no seu quadrado, né? Eu fui viajar, eu deixei uma arma com a Amanda. Deixei, tá aqui na gaveta. Mas, papai, se o cara entrar, você dá um tiro nele, você sabe atirar? Deixei um revólver. Agora, a responsabilidade de segurar o cara é o Theo. Se a Amanda conseguir segurar um cara, show de bola para ela. Mérito dela. Agora, a obrigação é do Theo de segurar. Eu não estando, quem tem que segurar? É o homem. Ah, mas tem homem que é delicado. Tudo bem, homem é delicado. Vale menos que o homem que não é delicado. Vale Mas mesmo, menos. hein, Abe, mesmo o homem delicado, a parte fisiológica dele é mais potente, né? Por isso que a Não gente tenha falava dúvida. na questão do Delicado não, vai, esporte. vamos lá. Um Hein, homem corajoso vale mais do que um homem covarde. Uma mulher corajosa vale mais do que uma mulher covarde. A gente tem que parar. E não tem assim, veja, a pessoa é covarde, beleza. Não atrapalha, vai lá para trás e não enche a paçoca. Em situações de estresse, de crise, como essa que a gente está vendo, é isso que a gente está vendo. A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. A gente foi inundado por hipocrisia, mentira, falsidade. E você vê isso sendo replicado nas redes sociais, pela Rede Globo, pelo tudo, tudo. Então, assim, a realidade. Se um dia o mundo acabar com hoje, se o mundo acabasse hoje com energia fóssil, gasolina, carvão, voltava a ter escravidão no mundo. Não de negro, de qualquer um. A escravidão só acabou com a máquina a vapor. Antes disso tinha escravidão. Quem começa com o fim da escravidão? Quem tinha máquina a vapor é a Inglaterra. Então, assim, a realidade, ela é terrível, porque ela bate a porta. Geralmente ela bate a porta, você sabe quem você é, não é comendo pizza e tomando chopp. As famílias do Rio Grande do Sul que estão passando por um momento de tragédia, hoje elas vão conhecer quem é quem ali. Quem já teve uma dificuldade, mulheres, agora para as mulheres. Quem já teve um marido e do lado do marido passou por uma dificuldade, o que é uma dificuldade? Aparecer alguém ameaçador, para tocar campainha, foi para cima de vocês. Se o marido correu e deixou você com os filhos, vocês nunca mais respeitaram. Eu falo isso porque tem relatos. O papel do homem é ficar na frente, mesmo que seja para apanhar. Acontece, juntou 5, vai bater em você, não tem 2, ou um cara grande, eu tô velho, vai bater em mim. Mas eu que apanho, não é a Dani, não é as meninas. O Theo não pode mais correr, o Theo tem que apanhar junto agora. Então, assim, a realidade impera. Nesses momentos, as famílias vão passar por um choque, que estão lá, vão passar um choque de realidade. A família desse cara que está lá em cima da casa, não sei o que lá, ao final desse processo, a mulher dele vai ter mais respeito por ele do que tinha antes, porque viu do que se trata. Assim como tem um monte de lixo espalhado por aí. A nossa sociedade perdeu essas referências. Então tem vagabundo casado com vagabunda santa, que vira referência de moral para esse bando de lepra que está espalhada pelo Brasil. E do outro lado, é um bando de gente malandra, safada, que endeusa um ladrão convicto, corrupto, malandro, casado com outro traste. Esse é o Brasil. O Brasil está nesse pé. Vamos arrumar? Vamos arrumar, mas vai ser começar a arrumar falando a verdade. A verdade é que o Brasil hoje tem valores errados, paradigmas errados. Isso é, as referências, as pessoas que a gente tem,
são erradas, essencialmente erradas. Mentirosas. Dá para ver a falsidade nas pessoas. Dá para ver. Dá para ver. Não é possível que só eu consigo ver a quantidade de malandro, de gente falsa nas redes, pedindo dinheiro, pedindo doação, se fazendo de bom moço. Não é possível que só eu vejo isso. Só eu que fico com nojo disso. Só eu que vejo um monte de vagabundo vendendo curso barbante, vendendo esperança para bobo. É verdade, Ibe. Aqui, pelo menos aqui na sala, eu tenho certeza que todo mundo também vê, enxerga da mesma forma que você, e é vergonhoso demais. Essas pessoas perderam mesmo o limite, eles não têm, se constrangem de fazer um papel horrível desse, e várias pessoas enganadas caem na onda, né? Mas só para fechar o assunto anterior, o que acontece? O que aconteceu no esporte? Muitos homens que não conseguiam ter bom score, eles começam a se identificar como mulher e começam a participar do esporte como mulher. E claro que eles passam a ganhar tudo, porque o homem tem a estrutura óssea mais larga, a musculatura mais forte. Então, homem é mais forte que mulher. Não adianta, por mais que a mulher se dedique, o homem vai ser sempre mais forte fisicamente. A questão de potência, de força, o homem vai sempre sobressair, né? Então, assim, agora, tudo isso que você fala é que é um líder, né, Ive? Então, o homem é o líder da casa, o homem ele tem que se colocar como líder, mas o que a gente vê é um bando de gente covarde, né? Quando você diz assim, olha, façam até o que eu fiz, não façam além do que eu faço, porque, né, se cuidem, você fica preocupado com as pessoas, né? É um papel de líder, você realmente é um líder, né? A gente se assusta bastante de ver as coisas que estão acontecendo, porque as máscaras caindo, né, Abraham? Quando você vê numa situação de calamidade como essa, pessoas tentando entre aspas, se dar bem, é nojento demais. Então, você pode ter certeza que todos que estão aqui na sala comungam do teu pensamento Eu e só da tua queria falar análise. que eu não vejo a incapacidade da mulher liderar algo intelectual. Eu não vejo essa incapacidade. A Margaret Thatcher era uma líder. Você teve uma líder em Israel que era Golda Meir, uma líder. Você teve mulheres que foram para a guerra, combate, etc. A minha mãe era uma líder. Mas tudo isso cobra um preço alto da mulher. Todas elas não tiveram, assim, os filhos tiveram mais problema, porque ela fica mais dura. Não que ela fosse sapatão, a Margaret Thatcher. Não era casada, não era sapatão. A Golda Meir, as duas eram muito feias, né? Mas não era sapatão e tal. Mas elas pagam um preço por isso, pagam um preço grande. Mas é possível uma mulher ser líder, não é impossível. É uma coisa que eu vi já. Eu já vi mulheres que são boas de comandar time, não tem problema nenhum. Eu tinha secretárias, mas se fosse assim, olha, eu quero alguém mexer com a segurança física minha, para mim ser o cara que vai, se aparecer alguém aqui para me matar, vai estar armado comigo para. Assim, tem que mostrar. Minha mãe, com uma arma na mão, fazia um estrago, mas não dá para comparar com o homem, gente. Não dá para comparar. Então, assim, é importante nessas horas a gente pontuar. Eu sou a favor da mulher ter total liberdade. Total liberdade. Eu sou a favor, mulher quer ser policial, pode ser policial. Mulher quer ser bombeiro, quer ser bombeiro. Não tem problema, não tem restrição nenhuma. Mas tem que passar exatamente pelo mesmo teste físico que o homem vai fazer. Quantas barras tem que fazer para ser policial, homem ou mulher? Tem que fazer 30 barras. Se a mulher fizer 30 barras, pode ser. Não pode, não. Não, para homem é 30 e para mulher é 5. Espera aí. E ainda tem que ter metade homem, metade mulher. 30% das policiais tem que ser mulher, dos bombeiros tem que ser mulher. Aí não dá, gente. Aí não dá certo. Não dá certo. Pode ter mulher na linha de frente, pode, mas tem que passar exatamente pela mesma prova. Não pode ser menos. Não pode ser menos. Tem que ser exatamente a mesma prova.
Não deveria ter distinção de sexo, deveria ter apenas, ó, passou por esse critério, beleza. Só que óbvio que não vai passar, 99% das mulheres não vai passar por um critério. Piloto de caça de avião. Por que não tem piloto de caça mulher? Porque quando o caça manobra, né, quando ele faz as manobras, a velocidade é muito alta. Então dá 4, 5G, dá 4, 5 gravidades, o sangue sai do cérebro e os pilotos desmaiam. Olhem depois no YouTube. Mulher não aguenta, mulher desmaia mais. Eventualmente pode ter uma mulher que não desmaia, eventualmente pode até ter. Eu não sou. Quando fica menstruada e sai o sangue da mulher, a pressão, ela fica mais vulnerável ainda. Então não dá. Como é que faz? Se ela passar nos testes, beleza. Então, assim, veja, toda calamidade, a realidade bate à porta. Um monte de homem vagabundo, pilantra, safado, covarde, vai ser descoberto agora. Quem está lá na linha de frente, pode olhar, 95% é homem. Realidade bate a porta, sem demérito. O cara falou, a minha mulher vem aqui mesmo, trazer comida. Sem o casal, não daria para sobreviver à crise. O casal ajuda. Como? O homem vai na frente, a mulher vai atrás. É assim que tinha que ser. Olha, eu como fui casada com um gaúcho, né? O gaúcho, ele tem muito forte esse negócio, ele é o provedor, é muito bem delimitado isso aí. Então, o homem mesmo se coloca, os gaúchos são assim, o gaúcho se coloca na frente, ele que protege a família, é natural isso, viu? É uma coisa bem Para natural minhas na mulher. filhas, para as minhas filhas, eu falo para elas, não fica com homem covarde, o homem tem que ir na frente e tal. Mas se o homem cai, leva um tiro, morre, você fica viúvo, é você que tem que fazer isso. É você que tem que proteger. Então você tem que saber atirar, você tem que saber dirigir, você tem que ter uma profissão, porque se você morreu, por causa do contraste, o homem foi embora, sei lá o quê, você que tem que se virar. Mas não é igual. A regra é uma coisa, né? A A mulher, a pessoa tem que estar mulher, a preparada para a mulher quando exceção, né? consegue, a mulher quando consegue, mérito da mulher. O homem não faz mais do que obrigação. Oi. Oi, eu queria trazer aqui um pouquinho de volta, aqui, completar uma pergunta Lógico. aqui, que veio aqui agora. É, e é que, não, primeiro, quer dizer, a gente entende completamente, a gente está na mesma página, tem esse mesmo entendimento. E eu quero mais é que um homem esteja na frente e eu levo a água. Bom, a pergunta sobre ainda o plano Marshall. Haveria desapropriação No plano Marshall não dessa... houve. No Ok. plano Marshall não houve desapropriação. O que existe é a possibilidade agora, no momento de calamidade, de passar um monte de coisa errada. Mas eu não vejo isso acontecendo, vê? Olha, o governo do PT está 100% alinhado com grandes grupos. Grandes grupos, estão grudados em cargo. Eu mostrei no Weintraub Sem Filtro Lula rasgando elogios para o dono da Croton. Você não vai ter os bancos, está todo mundo satisfeito com o Lula. Está todo mundo alinhado com o PT. Eu duvido, o Congresso, eu duvido que eles aproveitem esse momento para fazer reforma agrária forceps, nada disso. Eu acho que a própria esquerda, o MST, eles estão quietinhos, eles estão tentando. Existem movimentos radicalizados na esquerda que não estão alinhados ao PT 100%, não é alinhados, eles não estão 100% sob controle, que podem sair da casinha, mas não de forma organizada, que passe lei, que o governo... Duvido que aconteça isso, tá? Acho pouco provável. O que está pronto para fazer é aproveitar isso, falar que está tendo um monte de fake news, que o setor público fez o trabalho, que o Exército está fazendo um trabalho maravilhoso e passar regulamentação para as redes sociais proibindo criticar o setor público, proibindo criticar o Exército. Isso pode acontecer. Isso está bem maduro para acontecer. Isso sim. É proibido criticar autoridades nas redes sociais. Isso sim. É proibido criticar autoridade, lei de fake news, verificar fake news. Isso sim. E o Exército está entrando nessa, completamente, porque, óbvio, né?
Estão com o filme totalmente queimado agora. Só o Exército, Eibe, mas Marinha Aeronáutica também ou não? Quando eu falo Exército, é Marinha Aeronáutica, né? Marinha Aeronáutica vão no embalo. Exército é 90% das Forças Armadas, em termos de efetivo, em termos de força política, em termos de tudo. A Marinha em alguns aspectos, é pior do que o Exército hoje em dia. Ela é mais ligada numa pompa e circunstância, numa moleza, do que o próprio Exército, por incrível que pareça. As Forças Armadas estão desacreditadas e tem motivos para isso, né? É muito triste. Manouche, eu acho que, eu não sei qual é a ordem, quem chegou primeiro, se foi o Paulo, se foi o Watt. O Watt já caiu de novo, tadinho. Eu dou o microfone e cai. Oh. Então, o Paulo que fala. Paulo, você que pegou aí primeiro, a gente fecha isso. Depois a gente gostaria se alguém tem algum comentário, se alguém quer participar aqui com a gente, quer falar sobre esse assunto, você pede o microfone agora, ou a gente vai mudar para outra pauta, né? Para outra pauta da sala. E, Manouche, você viu que a sala hoje está sem o chat? Está sem o chat. Para mim está com Olha, chat. Para mim está sem o chat. Faz um comentário no chat para eu ver, para eu poder comentar, porque não está aparecendo para mim, não. Incrível. Eu já fiz. Eu fiz lá, e você também fez um lá mas tudo bem, a gente faz de novo sim. Então, eu queria, então, fechando essa parte aqui que a gente tinha, né, falar sobre essa situação do Rio Grande do Sul, e mais uma vez externar o nosso apoio, externar as nossas considerações aos irmãos do Sul, né, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, externar nesse momento, quando diz a Bíblia, né, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, né? E nesse momento é o momento que a gente está unido aí com vocês e crendo e acreditando que sim, a força e a garra que vocês têm mostrado e a união, como o Eibe pontuou algo muito interessante, né, falando sobre a importância dos outros estados estarem agora, né, ajudando, né, e a importância da gente ser um, né, como nação, ser um como nação. E, Paulo, você quer falar alguma coisa agora? Se você está por aí. Olha, sim, eu estou ouvindo aqui. Boa noite, Abraham, boa noite, May, Sandra, Carlão, boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Nosso vice-prefeito, a Denise, Luciana, Marlene, Marli, Bruno, o Damiano está aí, enfim, o Luiz. Bom, amigos, desculpa, estou com uma criança por perto aqui, de barulho. Mas olha, primeiro, claro, acho que grande parte daquilo que de fundamental foi colocado, muito colocado aí muito bem colocado pelo Abra, e eu apontei isso ao longo da semana aí nos artigos, nos textos que vocês recebem, que estão no nosso site. É isso, nós de novo estamos, infelizmente uma pedra cantada, né? Acho que essa tragédia do Rio Grande do Sul, ela espelha a falência não só do Estado brasileiro, das instituições de Estado, como eu sou até, talvez esteja muito pessimista, até por razões digamos assim, pessoais, em certo sentido, porque eu sempre tive uma proximidade, eu nunca estive no Estado, lá no Rio Grande do Sul, mas ao longo da vida, aí, até fora da política, por outras circunstâncias, sempre tive muito contato com pessoas do Rio Grande do Sul. Uma época até fui contaminado, entre aspas, no bom sentido, pelo sotaque, que é uma coisa até engraçada, porque a gente acaba sendo pegando, enfim, né? Com pessoas no Rio Grande do Sul, e hoje também, claro, eu mantenho. E é um estado que tem uma história diferenciada em relação à história brasileira, né? Eu não conheço detalhes, não sou historiador, mas a gente sabe, até presente um pouco na literatura e outros, um estado que, se fosse um país, seria muito melhor que essa porcaria que nós temos aqui sediada em Brasília, né? E não estou aqui defendendo o separatismo, estou dando não é um fato concreto, né? Você tem uma formação de povo, de civilização, de preservação de valores e de cultura, que é muito distinto, pelo menos até onde eu posso aprender, do que a gente observa no resto do Brasil. E o fato de ter acontecido essa tragédia, com quem eu tenho conversado, como tenho muitos contatos lá realmente, e a maioria, inclusive, boa parte deles, que não estão necessariamente vinculados à atuação política, são pessoas do meu
do meu convívio particular, o que as pessoas estão percebendo? É de um Estado, não é de um Estado, é de um povo, né, de um segmento do povo brasileiro, que são os gaúchos, completamente refém de um Estado falido, de uma instituição de poder que nós temos no país há mais de um século, né, instituída pelo golpe da República, que é absolutamente incapaz de atender às necessidades básicas de uma população no momento em que se espera que o Estado venha desempenhar um papel, né? Que é no caso dessa tragédia. Primeiro, não foi uma coisa imprevisível, como aquele... Não posso falar termos aqui para não ter, obviamente, problemas legais, como disse de maneira irresponsável o governador do Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje a meteorologia, inclusive no Brasil, né, com toda a precariedade, o conhecimento científico que se tem de dinâmica do clima e a disponibilidade de supercomputadores permitem fazer previsões climáticas com um razoável grau de não certeza, que ela não existe, né? Mas de segurança estatística, né? Então, se amanhã a previsão do tempo diz que vai chover, você pode cogitar aí de 90%, 95%, né? De probabilidade que realmente vai chover. Isso não é... É porque a ciência climática ela é feita em cima de métodos muito rigorosos, métodos estatísticos, que eles não são determinísticos, eles não dão assim, uma resposta 100% segura, mas dão uma resposta dentro de uma margem de probabilidade. E, em geral, aquela margem tende a se confirmar. É como você jogar uma moeda para cima, cara ou coroa, você sabe que se você jogar 50 vezes, você vai mais ou menos ter 50 vezes cara, 50 vezes coroa. Então, isso é um dado da estatística, da matemática, né? Que é usado em previsão climática. Então, primeiro, não foi surpresa. Segundo, qualquer país, qualquer nação, qualquer país que acolha um projeto de nação que tenha dado mais ou menos certo, ele tem algum grau de previsão, de preparo para catástrofes. Porque, obviamente, catástrofes você pode até prever, mas não são controladas, né? A gente vê, no caso dos Estados Unidos, muitas vezes é anunciado antecipadamente furacões e outras catástrofes naturais. Se eu não me engano, atualmente, acho que tsunamis é que não tem como se antecipar com um tempo razoável, né? Devido às características do evento. Mas no caso de furacões e outros, eles são antecipados e a população ela é treinada, em primeiro lugar, você tem uma defesa civil séria, equipes preparadas realmente, há um estímulo à ação voluntária civil de pessoas para poder ajudar em resgate, em apoio às pessoas, e o que nós estamos observando no Sul é que nada disso acontece. Tirando, é claro, o lado positivo, felizmente, que a gente identifica na sociedade brasileira nessas situações, de um grande número, que eu gostaria que fosse a maioria, eu quero acreditar, né, aí na esperança de que seja a maioria, de que se propõe a ajudar, a colaborar, a se empenhar, até assumir riscos, como o Abra apontou bem aqui, riscos de irem assumir risco para poder ajudar o próximo. Às vezes vai ajudar até um desconhecido, alguém que você nunca viu, mas é um ser humano que você vai ajudar a salvar, que está ilhado, está em cima de um telhado, uma criança, um idoso que precisa de ajuda, enfim. E enquanto que, por outro lado, você vê uma completa inoperância e despreparo, tanto das instituições de Estado na área de defesa civil para dar esse resgate, além de inacreditavelmente, os entraves burocráticos, né? Eu confesso, como todos aqui acompanharam, eu cometi um erro, eu admito, quando a gente tem que admitir, quando eu vi a notícia de multas sendo aplicadas a caminhões que estavam saindo de Santa Catarina para levar para doações para o Sul, eu confesso que eu não acreditei, porque é tão surreal, é tão absurdamente inacreditável, que eu achei que era fake news. Eu até fiz uma matéria, isso, e depois reconheci o meu erro. Que de fato veio a confirmação por parte do governador, veio depois o reconhecimento, né, numa cara de pau do presidente, do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que por sinal foi indicado por Jair Bolsonaro, como nós mostramos aqui numa matéria, mostrando que toda a diretoria da atual Agência Nacional de Transportes Terrestres ela foi indicada pelo governo anterior, como a lei manda, a lei, a Constituição, enfim, que criaram as agências. Então, esses burocratas inúteis, completamente inúteis, estavam criando entraves para que as pessoas civis, pessoas comuns, movidas pela boa vontade, por um sentimento humanitário, querer ajudar os outros, não estavam conseguindo. Então, quando você presencia isso, você nos bate, não vou negar, um grau de ceticismo muito grande de qual que é a possibilidade que nós temos de ter uma perspectiva de futuro como nação. Que se no momento mais dramático
aquilo que é essa porcaria, desculpe a expressão, de Estado que nós temos. Quando eu falo Estado, no sentido amplo, né, com todos os níveis. Ele se mostra não apenas incapaz de dar o devido apoio, ele foi incapaz de fazer a prevenção, não impedir, né? Sim, prevenção no sentido de mitigar danos, né? Preparar antecipadamente a população, ter medidas de contingência a serem tomadas e outras para minimizar os danos, principalmente as perdas humanas. E havia um governador dizer que foi pego desprevenido. Tente imaginar nos Estados Unidos, tem algumas pessoas que estão nos Estados Unidos, algum governador, não importa se é democrata ou republicano, se um estado é afetado por um furacão, por uma tempestade, se ele vai vir a pouco dizer que foi pego desprevenido. Esse cara vai ser fuzilado na hora, porque é inaceitável para o cidadão americano alguém dizer isso, sendo que você tem hoje conhecimento, capacidade e recursos, inclusive no Brasil, para prevenir, para antecipar, ter a informação antecipada daquilo que vai ocorrer e tomar as medidas que possam mitigar aquilo. Então, estamos vendo a nossa incapacidade nessa área. Estamos vendo o governador com essa pataquada, muito bem explicada aqui, não a pataquada em si, né? O sentido da palavra, né? Da pataquada de plano Marshall, que o Abre explicou aqui do que foi, e eles estão fazendo demagogia, populismo vagabundo do governador Leite em torno disso. Eu fiz a matéria, que é, por exemplo, a primeira matéria que nós trouxemos hoje durante o dia, foi mostrar isso, assim, parece estar num universo paralelo. Enquanto as pessoas precisam de ações imediatas envolvendo que solução que vai ser oferecida para quem perdeu tudo, perderam-se lavouras, perderam-se casas, e sem falar as vidas, obviamente, né? De pessoas que perderam a vida, de parentes, enfim. O que vai ser oferecido às pessoas que perderam tudo, cujas casas estão debaixo d'água, e quando a água baixar, o que as pessoas irão fazer? O que o Estado tem a dizer para elas? Nada. Ele está pensando no dinheiro que vai entrar e que tipo de negócios poderão ser feitos com a reconstrução do Estado. Isso virou o mote, né? virou a preocupação principal do governador. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que esse tipo de comportamento reflete uma absoluta ausência de empatia de todos, aí sem exceção, de todos os órgãos do Estado brasileiro com as reais necessidades e problemas da população. Uma pessoa com quem eu conversei, daquele que é de lá, uma das com quem eu conversei, para encerrando, dizendo o seguinte: os gaúchos agora eles têm, talvez, infelizmente, estão constatando, infelizmente, da maneira mais dramática e cruel possível, o quanto que o Estado brasileiro é inútil, não serve para nada. Ele toma de você 1/3 da riqueza que o país produz, não devolve nada, e ainda por cima, numa situação como aquela, ele não só não é capaz de antecipar medidas que podem ser antecipadas, e existe conhecimento, existe ciência para isso, para mitigar danos, como ainda cria entraves e empecilhos para as pessoas que querem oferecer ajuda. Então, esse conjunto de fatos, se você olhar com a máxima frieza, até onde a frieza é cabível numa situação como essa, só nos permite concluir a nossa falência. Então, em particular para os gaúchos, eu acho que agora é o momento deles, claro, um momento de ajuda, de apoio, mas a partir de um dado momento, refletir por quanto tempo eles vão aceitar viver sob esse jugo, e que se estende a todos os brasileiros, obviamente, né? O Brasil, o povo brasileiro, com todos os seus defeitos e problemas, ele não merece o Estado que tem. O que quando eu falo Estado, vai desde prefeituras, a governos estaduais e ao plano federal, principalmente. Mostrou que nós, ao longo desse mais de um século de república, o Brasil construiu um conjunto de instituições cuja única preocupação são elas próprias. Elas não refletem, não vão refletir enquanto elas estiverem ocupadas por essas pessoas, elas não vão refletir, nem vão se preocupar com os problemas reais da população. E a prova disso é agora no Sul, com o governador falando em Plano Marshall, que o Plano Marshall, o Abre explicou muito bem aqui, mas indicou também muito dinheiro. Dinheiro, assim, quase infinito, né? Então, imagina você vai reconstruir uma Europa. É muita grana, gente, muita foi necessário, foi ali, Guerra Fria e tudo mais, mas era muito dinheiro envolvido, muita gente se enriqueceu. Pode até ter sido de maneira lícita, né? Mas objetivamente enriqueceu, foram feitos muitos negócios, que o dinheiro caiu do céu, né? Lá do outro lado do Atlântico, basicamente isso. E agora parece que estão babando em cima disso. E para finalizar, vocês viram essa semana também, que nós colocamos no site também, muitas pessoas fizeram doações em dinheiro.
Eu não vou aqui dizer o que as pessoas devem ou não fazer, não tenho essa pretensão, mas eu acho que nas situações como essa é mais importante a doação sob a forma de bens, né? Tem até ele saiu agora uma lista de abrigos que eles estão necessitando em termos de bens, né? De consumo, necessidade imediata das pessoas. Nós fizemos doações em dinheiro e o que o governador diz é que esse dinheiro não vai ser usado para ajuda imediata das pessoas, vai ser para o plano Marshall que tem na cabeça delirante dele. Vocês percebem? Então, é o oportunismo se revelando da pior maneira possível. Não, é então, horrível, Paulo. O Abraham até falou isso aqui, né, Eibe? Isso. Você vê o risco mesmo de acontecer a mesma coisa que aconteceu na pandemia, né? Quando os governadores usaram e abusaram do dinheiro, prefeitos e tal, e acabou que foram todos livrados, né? Não precisaram prestar conta. Você acha que vai acontecer a mesma coisa, Eibe, lá no Rio Grande do Sul? É mais difícil, porque na pandemia todo mundo podia meter a mão. Na pandemia, do governador do estado lá do norte até o governador do sul, todo mundo era forte interessado. Todo mundo podia fazer compra de respirador, de equipamento, de tudo. Fazer hospital de campanha, que depois foi tudo desmanchado, ninguém sabe quanto custou. Ou sabem quanto custou, mas não pode nem verificar. Dessa vez, não. Dessa vez, em tese, por enquanto, e aí vem a dificuldade, é apenas o pessoal do Sul, né? É apenas o Rio Grande. Então, por enquanto, não. Mas eu não confio no Arthur Lira, eu não confio no cara do Senado. O Arthur Lira é de Alagoas, o cara do Senado é de Minas. Já tem político nordestino já de olho. Já tem político do norte já de olho, para ver como é que a gente faz aqui um grande... Escrevam que eu tô... Essa é manjar, essa é fácil. Vão tentar, se vão conseguir, não. É mais difícil, entendeu? Porque você tem que criar uma argumentação maluca para ter a autorização para gastar os tampos. E o setor público já está com os gastos muito esticados, entendeu? Eles já estão no talo para gasto. Então acho mais difícil, acho bem mais difícil. Eu queria só fazer um comentário, eu concordo aí com o Paulo. Putz, o Paulo é um cara sempre muito inteligente, muito correto nas análises dele. Eu só faria uma ressalva. Em tese, num país civilizado, doação em dinheiro é mais eficiente do que doação de comida ou de qualquer outra coisa, porque é mais fácil transportar e ali no cabo, porque você tem que transportar as coisas. O custo de você doar 1 quilo de farinha, já tem estudo que mostra isso, você doar 1 quilo de farinha lá em Minas Gerais e transportar ou garrafa d'água, ou latão de óleo de Minas Gerais e transportar e fazer a triagem, né? Porque você tem que fazer a triagem, gente. O que vai para quem? A cesta básica. O pessoal vai doar uma lata de óleo, entendeu? Essa lata de óleo que ele doa depois tem que ser entregue para alguém que está precisando de uma lata de óleo. Então, em tese, quando você vai doar, é melhor, é mais fácil em dinheiro. O problema é que se você doar dinheiro, o pessoal rouba. Verdade. Essa que é a verdade. Tem muito ladrão, né? O Brasil hoje, nosso compromisso é com a verdade. Tem muito ladrão. Não estou falando que todo brasileiro é ladrão, a maioria não é. Mas o problema é que a gente não prende os ladrões. Os ladrões, eles estão todos soltos e felizes, e todo mundo dando risada. E quando a gente pega alguém roubando no Brasil, ao invés da gente pendurar o cara num gancho, começa a turma do deixa disso. Não, mas rouba menos, ele, putz, é o nosso ladrão. Tal. Então, isso, gente. Em tese, doação em dinheiro é melhor do que doação de comida. Esse é o único detalhe que eu faria, tecnicamente falando, né? O Arthur fez umas postagens muito boas, ele colocou assim, o povo brasileiro é um povo bom, né? As pessoas, muita gente se colocando para ajudar de todas as formas, então, assim, é um povo que não merecia, né, passar por tantas dificuldades, né? Doação em comida tem que ser assim, tipo, você tem na tua casa seu vizinho, então você sabe o que o cara tá precisando, aí pode ser eficiente, entendeu? Agora, o cara em Minas, em São Paulo, doar lata de azeite, putz,
E isso não impede roubo, não, viu? Na Argentina tinha muito disso, das pessoas mandarem para os soldados nas Malvinas. As mães mandavam chocolate, mandavam coisa, mandavam roupa. E os milicos argentinos roubavam. O general argentino roubava. Então, o que que acontecia? Tá muito documentado. O pessoal ia no mercado, comprava uma barra de chocolate, abria, tinha um bilhete da mãe, meu filho querido, esse chocolate mamãe está mandando para você aí, para que você está lutando nas Malvinas contra os ingleses e tal. Tá isso, tá? Exército Brasileiro, o que é que eu leio? É um desastre completo. Mas quem participa do nosso grupo não está surpreso. Está pensando assim, putz, grila, o Abrão está falando isso tem mais de 2 anos. O Abrão e o Arthur, o Arthur também falaram. Você e o Arthur têm falado sobre isso há um bom tempo mesmo. Realmente a gente não é pego de surpresa em nada. As coisas que vão acontecendo, pô, já ouvimos isso, hein? E muitas vezes você vê alguns agora tomando como propriedade algumas falas suas e do Arthur, não dizem que parte de vocês, né? Como foi o caso do Arthur falar sobre abrir mão ali do fundo eleitoral, fundão partidário, para o Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil, nessa crise tão terrível, né? E claro que eles não vão fazer isso, né? Só o Partido Liberal este ano está recebendo 1,3 bilhão entre fundo eleitoral e fundo partidário. Eles não vão abrir mão disso. Mas aí já tem político, inclusive ali eu vi mais de um, inclusive o Príncipe, né, falando sobre isso como se fosse uma ideia dele, mas foi o Arthur que falou lá atrás, né, lá no início e tal. Então, o que a gente se surpreende, a gente não consegue não se surpreender, porque nós aqui somos pessoas boas, a gente tem empatia com o outro, todos nós aqui, todas as pessoas, essa família, né, que criou-se uma família Weintraub bem grande. Então, a gente se assusta assim, de ver a falta de empatia de algumas pessoas com outras no momento desse, né? E dá tristeza ver que o ser humano ele pode ser podre, né? Numa hora que é para todo mundo estar ajudando, estar sendo solidário e tal, ter pessoas que estão querendo ter ganhos, inclusive políticos. E eu queria falar na questão da Covid, por exemplo, lá na crise, quando você, como ministro, foi preparar os mais de 40 hospitais que estão ali sob as asas do Ministério da Educação. Então, tinha um parâmetro de preço das coisas, sim. Eu achei que foi um absurdo. Você chegou a dizer, olha, faça comparação aí, né, os EPIs, equipamentos de proteção individuais, os materiais, instrumentos, né? Tudo que você comprou, tudo mais barato. Então tinha um parâmetro. E eles foram liberados. Por isso, Abraham, eu não vou me surpreender se acontecer a mesma coisa agora lá no Sul, sabe? Porque a classe política nossa é realmente vergonhosa. E a maneira que a gente teria de resolver isso é trazendo pessoas que estão fora dessa política para colocar dentro desses cargos. Por isso é muito importante para nós, é uma esperança muito grande você vir a ser o próximo prefeito de São Paulo, né? Porque você tem os seus valores bem arraigados, os seus princípios bem arraigados, porque você não é essa pessoa, esse político velho, esse pessoal do toma lá da cá. Então, a nossa esperança é essa, e a May falou sobre a questão da live que você fez do voto avulso, né? O doutor Rodrigo, ele realmente entende bastante, é muito importante todos nós abraçarmos essa pauta, para a gente colocar Weintraub, Paulo Zenéias, pessoas íntegras, para tirar essa velharia, alguns até bem novos, mas já são velharias na política, né? Se você quiser fazer algum comentário, o Paulo Enéas levantou a mão. Você está com a palavra, Eibe. Eu acho que o Eibe travou. Paulo? Não travei, não. Pode colocar o Paulo. Pode colocar o Paulo. Tá joia, Eibe. Fala, Paulo, você está com a palavra. Não, só encerrar um ponto que eu acho importante frisar, que eu procurei tentar mostrar esses dias, e que o Abra tem trazido isso há muito tempo também, então as coisas convergem, enfatizar isso, que novamente o episódio ele mostra que o conjunto dos agentes políticos, com exceções que você pode contar na metade dos dedos de uma mão, talvez,
eles não se distinguem em situações como essa. Eu pego um ponto importante que a gente tem recebido muitos conteúdos desse tipo. Eu sou muito criterioso, como todos sabem, principalmente depois aí considerando o modus operandi bolsonarista, então tudo que aparece às vezes em vídeos, em grupo de WhatsApp, essas coisas, eu procuro olhar com um olhar bastante cético, né? Para verificar a procedência, se é aquilo mesmo, se não é de fato apenas uma tentativa de fazer uma narrativa política, assim por diante. Então eu mantenho meu ceticismo. Então, usando esses filtros, a gente vê muito relato de ações de agentes públicos de vários níveis, criando dificuldades para as iniciativas voluntárias. E isso eu acho como um aspecto mais grave, um dos aspectos mais graves. O outro, então, em paralelo, eu vi essa semana, acho que dois médicos, que eu acho que de reputação e de seriedade inquestionáveis, né? Seguramente tem outros, falando de dificuldades que está havendo para a doação de medicamentos, vindas principalmente de outros estados, claro, tem que ser de outros estados, né? Lá para o sul, e que essa dificuldade está sendo criada pela burocracia da Anvisa. Eu quero enfatizar, acho que é importante as pessoas entenderem isso, que atualmente, pela lei, até fui checar aqui, amanhã posso trazer informação em detalhe, a Sandra deve conhecer também, que conhece bem a administração pública, os mandatos dos diretores das agências reguladoras, eles não coincidem com os mandatos do governante. A coisa foi concebida, digamos assim. Se tem que ser assim ou não, é uma discussão separada. Então, de alguma maneira, as agências, aí você pode listar a Anatel, a NTT, a Anvisa, a ANA, a Agência de Águas, todas as outras, a ANEEL, de energia elétrica, enfim, elas são, de alguma maneira, comparativamente, como se fosse o Banco Central. Só que elas adquiriram esse status antes mesmo da Lei de Autonomia do Banco Central de 2021. Então, os mandatos não coincidem. Então, se hoje está havendo, por parte de algumas agências, entraves de natureza burocrática, a ação voluntária de pessoas comuns em apoio ao Sul, tem que lembrar que as diretorias que respondem por isso foram todas, ou em sua grande maioria, nomeadas no governo anterior. Então isso mostra, mas Paulo, isso tem que ser enfatizado. Isso tem que ser enfatizado. Hoje mesmo eu vi, eu vou citar o nome, que é um vídeo público, né, do médico Cardoso, né, deu um branco. Francisco Cardoso, e um outro que está me fugindo o nome agora, que eu não conhecia muito, mas me deram referências corretas sobre ele, que é a pessoa correta, um médico sério, enfim, que não está fazendo política, digamos, né, está tratando realmente das questões que importam. Mostrando que a Anvisa está criando a dificuldade para medicamentos que estão sendo doados, inclusive de pessoas que têm meios, né, que têm à sua disposição jatos, helicópteros ou meios para transportar os medicamentos doados para o Sul, elas estão sendo impedidas porque são pessoas que elas não possuem as exigências regulamentares da Anvisa para transporte de medicamentos. Agora, meu Deus, imagina alguém empresário, alguém que tem recursos, ele tem um helicóptero, ele usa para uso pessoal dele. Ele nunca transportou um remédio na vida. Ele se dispõe, boa vontade, a transportar o medicamento para o Sul. Então, é óbvio que não vai ter, a priori, os pré-requisitos técnicos que são necessários, sem dúvida, para uma situação comum de transporte de medicamento. Isso, óbvio que não vai ter, se ele não é da área. Nós temos que lembrar, a atual diretoria da Anvisa, quem é o atual diretor ou presidente? É o major ou tenente, se não me engano, Parra, né? De sobrenome Parra, indicado por Jair Bolsonaro. Assim como o presidente atual da NTT, que não é presidente, o diretor-geral, o Rafael de alguma coisa, eu fiz a reportagem mostrando ontem, também foi indicado em 2021 por Jair Bolsonaro. Então, todas as diretorias atuais das agências reguladoras, cada uma tem uma regra lá, de prazo e de mandatos, elas foram indicadas pelo governo anterior. Isso não isenta, obviamente, de responsabilidade as questões que nós temos que cobrar, que tem que ser cobradas e criticadas do governo atual. Inclusive, aquela estupidez do chefe de comunicação lá do governo de querer acionar a Polícia Federal para investigar pessoas que estão criticando o governo e os órgãos, demais órgãos públicos, por conta de sua atuação lá nas enchentes. Mas no que diz respeito às agências reguladoras, é importante mostrar isso, que as dificuldades estão sendo criadas, quem responde por isso são as diretorias, e as diretorias foram todas nomeadas pelo presidente anterior. Então, o que isso nos leva a concluir?
que, na verdade, esses agentes políticos todos, eles não se distinguem entre si. A briga entre eles é uma briga por butim. Não há preocupação real com a população, porque, teoricamente, teríamos aqui agências todas azeitadas e afinadas com os interesses reais da população, teoricamente, né? Mas não é isso que a gente vê. Então, talvez sirva como um elemento a mais para as pessoas pararem de se iludir com quem com quem há anos, há décadas, vive mamando de recursos públicos e apenas adequa o discurso à circunstância que seja aproveitável de momento para farmar votos, porque, na verdade, as pessoas nunca tiveram preocupação alguma com as reais necessidades da população, né? Então, esse ponto que eu queria enfatizar aqui. Esse Parra que o Paulo Enéas comentou, nossa senhora, esse cara daí é um almirante, né? Ele é almirante? Checa alguém aí para ver se é um almirante. Nossa, é almirante, acho que da Marinha, óbvio, é almirante. Até acho que uma vez o Arthur comentou sobre ele, me lembro, no entrava numa nossas lives lá. Comentava que é um desastre esse cara, é um desastre esse cara. Desastre. Eu realmente, gente, hoje eu tenho, infelizmente, conheci general que presta, mas hoje, olha, esse Parra em particular, o Arthur, o Luciano também, Luciano comentava sobre esse cara daí, Deus do céu, eu não conheci, tive o prazer de não conhecer esse elemento. Olha, é Almirante Antônio Barra Torres, o nome dele completo. Almirante. Isso, eu falei Barra por engano, é Barra Torres, Almirante, é isso mesmo. Foi indicado mais ou menos no período da pandemia. Isso, por volta de 2020, precisa ver 2021, por aí. Se for o cara que é o do Arthur lá, que ele conhecia, só criava problema. Ele mesmo, Abra, eu posso me assegurar, porque eu fiz um levantamento aqui, deixei material pronto para amanhã, mas é isso. Exato. Então, ele tem um mandato, se eu não me engano, porque o Abraham sabe, a Sandra também aqui, cada agência reguladora, agências foram criadas na época do Fernando Henrique Cardoso, né? As agências reguladoras. E me parece que cada agência, o prazo, os diretores, eles têm mandato fixo, de fato, eles não são subordinados nas respectivas pastas, então eles têm um grau de autonomia, e é um mandato fixo. Ele encerra o mandato. Aí o presidente nomeia outro, passa pelo Congresso, não sei o quê. Então, o que nós temos hoje nas diretorias das agências reguladoras na área de infraestrutura, saúde, estradas, transporte, energia elétrica e outros, águas e assim por diante, é tudo herança de Jair Bolsonaro. Tem que deixar isso muito claro. O Barra é herança de Bolsonaro. O presidente lá da de transportes terrestres, que é a agência que realmente multou, eu achei que era fake news, eu cometi um erro, a gente comete erro às vezes, obviamente, me retratei publicamente que, de fato, os funcionários da agência aplicaram multas se não me engano, uma meia dúzia de caminhões transportando doações de Santa Catarina lá para o sul. E depois ele veio a público, desculpa, com conversa fiada, não, foi um caso isolado, blá, blá, blá. Enfim, né? Tudo isso é legado de Bolsonaro. Agora eu pergunto aqui para quem está nos ouvindo, qual a diferença de uma diretoria de uma agência reguladora indicada por Bolsonaro ou por Lula? Se alguém apontar Milico, a diferença, eu dou... E é Milico, além de tudo. Milico. Se alguém me apontar a diferença, eu dou $1 milhão, que eu não tenho, mas eu dou um jeito de arrumar e eu pago para quem me apontar a diferença. É isso. Então, as pessoas pararem de se iludir. No final do ano, viu, Paulo? O mandato dele acaba no final do ano. E alguns membros dessas agências, é preciso entender, os brasileiros... Olha, acaba dia 21 de dezembro de 2024. Então, ainda tem muito pela frente. E preciso entender, muitas dessas diretorias, a do Banco Central, se eu não me engano, o Abra pode me corrigir, me parece que são 4 anos. Posso estar enganado, mas o Abra pode me corrigir aqui. Porque ele pega metade do mandato presidencial e vai até outra metade. Eu acho que é isso. O atual presidente do... 4 anos. Isso. Agora, de algumas agências, os mandatos parecem ser maiores. A coisa varia entre 4, 5, 6 anos. Por alguma razão que eu não sei dizer. Mas está lá no Diário Oficial, documentado, tudo que eu escrevo aí, exceto a opinião, obviamente, mas quando é informação, eu procuro me fiar em fontes que estão lá comprovando aquilo. Então, no caso da própria Anvisa, da própria NTT, alguns estão indicando lá até 2027 ou 2028. Então, esse é o legado do Bolsonaro para os brasileiros aí, né? Deixar nas agências reguladoras pessoas que cujo desempenho em situações como essa
não é diferente do desempenho que você esperaria de qualquer petista, né? É isso, fundamentalmente isso, né? Ah, quando você coloca o seu artigo, Paulo, você abre muito os olhos, né? Os nossos olhos. Então, o artigo sai amanhã, né? Então, sabe, lembrando as pessoas, esteja de olho no Crítica Analítica amanhã, tá? Não é crítica analítica demais, inteligência analítica. E, então, fazer um switch aqui rapidinho, porque o tempo está passando rápido e a live não vai ser tão longa hoje, mas, Abe, existem algumas questões com respeito à candidatura avulsa. Se você poderia dar uma pincelada, porque foi, para quem não assistiu, eu recomendo que assistam a live de ontem, lá no canal do YouTube, é muito esclarecedora, muito detalhe, tem a parte histórica e, sabe, e tudo que envolve, porque o que a gente sabia é simplesmente nós não temos candidatura avulsa. Ali você vai ouvir mais detalhes. Então, Abe, nós já tivemos candidatura avulsa independente no Brasil antes, é isso? Aperta o microfone, Abe. Enquanto o Abe não volta, queria pedir aos amigos que estavam pedindo o Sim. microfone, nós estávamos tentando passar microfone, e aí, por uma situação ou outra, como mesmo o chat não está tendo, não está a gente só tem 3 mensagens lá, e a gente geralmente consegue comunicar mais com vocês lá, mas não está aparecendo Não está aí aparecendo o para chat, mim o chat. E assim, né? eu dou o microfone, aí aparece lá, deu problema. Então não consigo Aí. passar o microfone. Sim, a gente já teve candidatura avulsa. Opa, Abraham, se permitir, só para fim de Oi. informação, para a gente não deixar coisas, como a gente fala, tudo que a gente fala aqui a gente traz, né, suporte e evidência, só para poder esclarecer, o diretor-presidente atual da Anvisa é o senhor Antônio Barra Torres, nomeado no dia 24 de julho de 2019, e a nomeação saiu no Diário Oficial nessa data, trazendo assinaturas do então presidente Jair Bolsonaro e do seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então, o cara que está criando hoje dificuldade, segundo a denúncia de médicos, que todos nós consideramos que pessoas sérias, para o transporte de medicamentos doados para o Rio Grande do Sul, o presidente da entidade, né, que está criando esse empecilho, é o senhor Antônio Barra Torres, cuja nomeação foi feita em julho de 2019 por Bolsonaro e Mandetta. Isso é informação objetiva que está no Diário Oficial, acessível a qualquer um. Então é isso. E aí depois, porque o Bolsonaro ele mudou, né, o presidente da Anvisa. Então ele terminou o mandato, o Barra Torres, e aí ele começa um novo mandato no dia 4 de novembro de 2020, que termina no dia 21 de dezembro de 2024. Então, é isso. Fala, Abe. Nós já tivemos candidatura avulsa, Abe? Então vamos lá. Como a May comentou, nós já tivemos candidatura avulsa, acabou na época do Getúlio Vargas, que foi um ditador, um fascino, um animal corrupto. E isso foi sendo reforçado, né? Não somente com o fim da candidatura avulsa, como também a restrição à criação de partidos, criando um monopólio, oligopólio, como você queira definir melhor, um oligopólio cartelizado, que hoje a política, para você ser candidato, para você tem que passar na mão de 5, 6 caciques políticos que controlam, em maior ou menor grau, quase todos os partidos no Brasil. E isso com dinheiro público. Então é mais um setor cartelizado. E aonde a gente conseguiria escapar dessa maldita estrutura é com a candidatura independente. Eu não vou repetir a palestra não, a conversa que a gente teve, porque tá toda ela disponível ali no YouTube. Mas você que está acompanhando, eu acho que é fundamental você assistir. Ali tem vários argumentos, tá, que reforçam a importância
e o caminho de uma candidatura avulsa para a gente quebrar a espinha dorsal do que hoje é a República de Deodoro. A República de Deodoro é a grande concentração de poder econômico, político, midiático na mão de pouquíssimas pessoas, onde todo mundo é escravo e você tem que bater palma para um bando de vagabundo, meia dúzia de vagabundo que controla todas as estruturas. Tá bom? Tá lá, tá no YouTube. Eu peço realmente que vocês assistam para estar mais preparados para o debate. Esse espaço daqui é um espaço que a gente tem para pessoas que estão mais próximas, que estão mais preparadas para passar adiante as ideias do Farol. O Farol vai ser amicus curiae nessa causa. A gente vai seguir exatamente o que foi acertado lá. A minha candidatura vai ser um cavalo de batalha, vai ser um case para a gente ver se viabiliza já para essas eleições a independente. Se eles não autorizarem, aí a gente vai entrar com todos os processos e protocolos internacionais. Porém, como está lá na palestra, tem grande chance de autorizarem já. Tá? Quem está cuidando já disso com advogados, quem está centralizando e organizando é o Dunga, e o Dunga ele tá focado agora, mais dedicado. A gente conseguiu as contribuições que vocês passaram para a gente tem capacidade de ter uma estruturazinha pequenininha, ainda enxuta, então tem condição de ter o Dunga para fazer tudo isso aí para a gente, com advogado, etc. Então vai andar, tá bom? Exatamente. E lembrando que, se a gente olhar esse sistema eleitoral que nós temos, você vai entender mais claramente o que a gente já sabe, mas você vai entender mais claramente que você, eu e o cidadão brasileiro, nós não votamos em quem nós queremos votar, nós votamos em quem eles selecionam para que nós votemos. Ou seja, tem um filtro antes e nós temos que escolher dentro daquele quadradinho que eles nos colocaram. Ou seja, esse é o sistema que a gente tem agora. Bom, eu acho que a gente pode ir terminando, liberando o Abe. A conversa foi muito boa. Volto a dizer, recomendo. Vai lá no canal do YouTube, no Ventralbe Sem Filtro, assista essa live e veja a sua importância. E depende de nós. Depende do cidadão fazer pressão dentro da sociedade, movimentar isso. E você vai ver o exemplo do México lá. Você vai entender por que é que nós temos que mobilizar, por que é que nós temos que partir de nós. Não é de lá para cá, é de baixo para cima. Então, entendendo o seu lugar e movimentando sobre isso. Tá? É muito importante. Olha, eu fico só imaginando a vitória gigante que representa a candidatura independente, a vitória gigante que vai representar para a mudança no nosso sistema eleitoral, para todo mundo. Né? Então, recomendo. Bom, podemos ir fechando então, Andy? Wendy? Abe? Desculpa, eu entendi Abe, por isso que eu não respondi. Podemos sim. Podemos sim, podemos, né? Liberar e o foi Abe muito aí, boa, gente. né? Foi muito boa, os temas muito bons, os temas abordados, muito esclarecedor. O Abraham, como sempre, né? Traz muitas informações. O Paulo também. Queria muito agradecer ao Paulo pela participação, né? E é isso, gente. O que a May falou é muito importante. O povo tem que reivindicar. Então, compartilhem uns dos outros. Vamos fazer isso reverberar, fazer isso crescer. Compartilhem trechos da live, né? Quem puder, copia lá os trechozinhos da live, compartilhe a live inteira, né? Lembrando que o Vai Entrar Sem Filtro agora também está no Spotify. Então, não tem, olha, é muito fácil. Dá para assistir no YouTube, dá para assistir aqui no Twitter, no X, né? E dá para assistir também no Spotify. E é muito importante isso, que as pessoas, nós, cidadãos, a gente reivindique, né? A gente cobre, porque é muito importante, tira poder dos caciques políticos. E como eu disse aqui ainda há pouco, este ano o Partido Liberal está recebendo 1 bilhão e 300 milhões de reais. Somos nós que damos esse dinheiro, os pagadores de impostos. Então, com a candidatura avulsa, ninguém vai ter a desculpa de dizer
Olha, porque eu tinha que estar no partido, porque aí vai ser mentira, né? Então, é uma vitória muito grande, e o Abraham ter encampado isso junto com o Arthur, puxa vida, a gente vai conseguir isso, e graças a eles, isso é uma libertação para nós brasileiros. Manuxa, passo para você despedir, vou fazer a oração, ou eu faço a oração e depois você despede, você que decide. Não, eu já despeço do Eibe aqui, sim. Eibe, muito obrigado por essa tarde aqui, ou tarde para mim, né? Esse tempo que a gente compartilhou aí, que você compartilhou seus pensamentos. Vamos ficar de olho, sim. As coisas que você colocou são, porém, muito importantes, estejamos de olho nos abusos que vão passar, né? A gente viu isso lá na pandemia e a gente vai enxergar de novo, sabe? Você tem toda a razão. E a respeito do fundão, não foi dado o fundão lá na fraudemia e duvido muito que vai ser cedido agora. Tá? Bom, Eibe, um beijo grande, fica com Deus. Brigadão. Paulo, obrigado pelas suas palavras, pelo seu insight. Sempre generoso, tá? Um beijo para você também, querido. Fica com Deus. Passo para você, Wendy. Bom, então, enfim, eu vou fazer as orações aqui de forma especial. Peço a Deus misericórdia ali pelo Sul, o povo gaúcho, o povo sulista que está passando por tantos perrengues, né, tantas dificuldades. Então, de maneira muito especial para o Rio Grande do Sul. E também de forma especial para o Arthur e a Lu, a Dani e o Abraham, os filhos, e para todos que estão aqui, que passaram na sala, por suas necessidades. Que Deus abençoe e proteja. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Só queria dar mais uma palavrinha, dizer o seguinte, minha mãe dizia, a gente tem que ajudar o outro, e se o outro fizer bobagem com aquilo que a gente ajudou, mas o importante é a nossa intenção. A gente pode deixar de ajudar alguém porque tem muitos pilantras, mas a gente pode também deixar de ajudar alguém que é verdadeiro, que está passando dificuldade e tal. Então, é muito importante a gente se solidarizar com alguém que está no... Como o Abraham sempre fala, né? A pessoa caiu, a gente dá a mão para a pessoa levantar. Depois não é para carregar nas costas, mas naquele momento levantar do chão para a pessoa poder se reerguer. Então, sejamos bons uns com os outros. E quando a gente é bom uns com os outros, a gente é muito melhor para a gente mesmo. Então, Deus abençoe. Eibe, muito obrigada. Eibe, você é demais. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. E só queria fazer um comentário sobre isso, por agradecer as palavras da May, do Paulo, da Wendy, mas fazer um comentário. Tem gente que fala que o inferno é quente, tem gente que fala que o inferno é gelado, mas todo mundo vai falar a mesma coisa. O problema do inferno não é a temperatura, é que ele é muito mal frequentado. Então, se você estiver cercado de pessoas ruins, você está no inferno. Esse que é o ponto. A gente sempre tem que tentar buscar o que é o melhor da gente, tentar ajudar o próximo no que for possível a levantar, não a carregar no colo, a levantar. E óbvio, quando você já sabe que o cara é um pilantra, um safado, aí não, né? Daí você está sendo bobo. Aí você está ajudando o mal. Mas obrigado, um abraço especial para todo mundo do Rio Grande do Sul. Grande beijo a todos no coração. Amanhã a gente se vê.
Tchau! Tchau, Eve. Amanhã a gente se vê. É isso aí, gente. A gente não pode ajudar quem não presta. E lembrando que a gente se ladeia, a gente fica próximo, a gente fica ao lado de pessoas que pensam como a gente, que defendem as mesmas coisas que a gente. Portanto, dá para a gente conhecer alguém vendo o entorno dessa pessoa, né? E por isso a gente tem tanta certeza que os irmãos são boas pessoas, né? O entorno deles é ótimo. E que todos que estão aqui também, né, Manuxa? Então, olha, obrigado, Moraes, Luzin, Samuca, Silas, Ser Conservador, Evandro, Marinês, peraí, que ela é uma querida, a Lisiane, que está sempre aqui na live do Vai Entrar Sem Filtro, aqui no Twitter, ótima. Edneias, o Vinícius, que é o gaúcho, ó, Vinícius, estou aqui em oração por toda a sua família, Rafael, o Zé, a Sol, Luiz, o Wanderson, a Isa, o Kennedy, a Vilma, o Diogo, o Bruno Damiani, a nossa amiga MM. Opa! Fui apertar aqui e saiu a Marlene, o Diogo, a Luciana, a Maria Meg, a Denise, o Carlão, pré-candidata a vice-prefeito de São Paulo, né, Carlão? A Beatriz, o Washington, o Paulo Enes, querido amigo nosso, Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês e proteja de todo o mal. E a Manuxa Bey, um beijo, Manuxa, vai que é tua. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco, que a paz do Senhor esteja em cada coração, guardando, reinando sobre cada família, e que a proteção do Senhor esteja com cada família hoje. E que você, antes de acostar-se, de deitar-se, lembre-se daqueles que hoje estão aí dormindo nos abrigos e levante uma oração por eles. Lembre dessas pessoas. Aquele que a gente não pode fazer muito, mas o que a gente pode, a gente deve fazer. Quando a gente levanta eles em oração, aquece o coração deles. A gente manda boas vibrações no caminho deles. Então, é isso que você pode fazer, é isso que você deve fazer, tá bom? Então, que Deus proteja cada uma daquelas criancinhas, sabe? Que elas não tenham trauma, que Deus possa curar a memória delas, né? De passar por um trauma tão grande. Então, sempre se lembre deles antes de quando você for deitar, tá? E que Deus abençoe, que Deus nos proteja, que Ele possa prover para todas as nossas necessidades, mental, emocional, espiritual. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. É isso aí, Manuxa, pautando 3, 2, 1. Lights off.